Fala, galerinha! Beleza, beleza, beleza? Bora começar aqui mais uma aula de física, mais um encontro da nossa disciplina de física aqui para a segunda série. Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de física aqui do canal Educação. E a gente está começando mais uma aula da disciplina, nosso último horário aqui das aulas da quinta-feira pela manhã. E a gente, então, vai dar continuidade ao nosso tema de fenômenos ondulatórios. Mandar um abraço especial para São José do Peixe, a todos os alunos, todos os mestres que estão acompanhando a nossa aula, professores mediadores que estão aqui presentes em mais um encontro de física, galerinha de Pajeú também, todos os professores mediadores de Pajeú que acompanham as nossas aulas do canal Educação. Um grande abraço, um prazer enorme estar aqui com vocês, mestres, e também prazer imenso estar com os nossos alunos. O mesmo para a galerinha de Eliseu Martins, um cheiro, um abraço para todos os mestres que nos acompanham de Eliseu Martins, para a galerinha show da segunda série de Eliseu Martins e Canavieira também. Galerinha de Canavieira que não falta uma aula, sempre está presente aqui diretamente do IPTV, sempre nas nossas aulas aqui do canal Educação. Um forte abraço para os mestres que nos acompanham diretamente de Canavieira, para os alunos também que estão presentes nas nossas aulas e a toda a galerinha que também está pelo YouTube, né? Merivânia está acompanhando a nossa aula e vamos que vamos, né? Bora lá, Pajeú. Pajeú mandou um abraço, né? Mandou aí um bom dia durante a primeira aula. Bora lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá para a nossa aula, né? Carlos Henrique também estava muito comunicativo pelo YouTube, lá do CEP Benedito Portela Leal. Simplício Júnior, diretamente de Eliseu Martins, né? Também está presente na nossa aula, jovem. Muito bem. Galerinha de Pajeú, bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima. Fenômenos ondulatórios, e a gente estava falando da refração, né, meus amores? No primeiro horário a gente falou da reflexão e no finalzinho a gente também falou da refração. Um exemplo bem típico de refração que está presente no nosso dia a dia são as ondas do mar, quando elas se aproximam das praias, tá? Você já deve ter notado que as ondas do mar, elas acabam diminuindo a distância de uma oscilação para outra quando vão chegando perto do mar, né? Quando vai chegando perto do mar, a onda parece que vai perdendo força. Será que é isso que acontece, professor? Que eu percebo que a oscilação dela, de uma onda para outra, vai ficando mais curtinha, principalmente quando está chegando ali perto da praia, perto da areia. É isso que acontece, professor? A onda, ela vai ficando mais fraca, menos veloz? Exatamente. Ela vai perdendo força. Por quê? Por qual motivo? Porque à medida que ela se aproxima da praia, o volume de água vai diminuindo, porém, o volume de areia vai aumentando. Então, galerinha, você está tendo ali um processo de refração na onda do mar. O volume de água vai ficando menor e o de areia maior, quer dizer que a vibração da onda vai
ser transmitida para um ambiente agora de mais areia. Então, quando eu mudo de meio, eu tenho o fenômeno da refração. Portanto, a quebra da onda, quando ela chega perto da areia, na verdade ali é uma refração. As pessoas falam no dia a dia, né? Ah, menina, a onda quebrou. Principalmente o pessoal do surf. Ah, ali aquele ponto ali é um ponto de quebra de onda. Ali, então, você teve uma refração da água, da onda da água do mar. Certo? Então, jovens, a onda do mar, à medida que ela vai chegando próximo à praia, próximo à areia, ela tem alteração na sua velocidade e no seu formato. Ou seja, ela vai alterar a velocidade dela e o seu comprimento de onda. Não foi isso que a gente falou no primeiro horário? Que durante a refração eu tenho alteração do comprimento de onda e da velocidade. Qual é a única coisa que não muda? Seja na refração e seja na reflexão. Só não muda a frequência. Exatamente, Merivânia. Só não muda a frequência. Nem na reflexão, nem na refração, nós temos mudança de frequência. Porque a frequência é o CPF da onda. CPF você tem 1, não dá para mudar mais não. Não dá para mudar mais não. Ah, professor, eu não gosto do número do meu CPF. Não dá para mudar, querido. Com a onda do mesmo jeito. A frequência da onda não dá para mudar. Certo? E aí você está percebendo, né? Olha a dimensão da vibração da onda quando ela está aqui no meio do mar para quando ela está aqui pertinho da praia. É diferente. Olha a dimensão da vibração da onda quando ela está aqui no meio do mar e quando ela está aqui pertinho da praia. Reduz, não reduz? Então, como a vibração diminuiu, então o comprimento de onda também diminui. E a velocidade também. Cada vez que a onda ela se aproxima da areia, se aproxima da praia, ela vai ficando mais lenta, tá? Não esqueça. Mais perto da praia, quanto mais perto da areia, eu tenho menos velocidade. Ela vai perdendo força. Beleza, galerinha? Tanto que quando ela chega lá na praia, ela passa ali nos seus pés e volta. Bem devagarzinho, né? Agora lá no meio do mar, ela faz é te levar. Mais longe da praia, ela faz é te levar, né? Isso por conta da velocidade dela. Certo? Show de bola, jovens! Não esquecer desses casos do dia a dia que a gente tem a presença de refração. Na refração, nós também temos duas leis, né? A gente conhece duas leis que estão presentes na refração. As duas leis são as seguintes: primeira lei da refração e a segunda lei da refração, também conhecida como lei de Snell. Ok?
Ah, professor, lembro da gente ter visto umas leis iguais a essas lá na luz, né? Sim. A luz, por ser uma onda, ela também sofre refração. Olha que interessante. Ela também sofre refração. Ok? Então, a refração é um fenômeno luminoso e ondulatório. A primeira lei da refração, ela vai falar algo bem parecido com a primeira lei da reflexão. Lá na reflexão, lembra que eu tinha uma onda incidente? Aqui ela vai aparecer de novo. Eu vou chamar ela de I. Onda incidente. Certo? Ou raio incidente, para o caso da luz, né? Posso chamar aqui de RI, raio incidente. Ou posso chamar de onda incidente. A onda que vai em direção à superfície S, que separa os dois meios, o ar e a água, é essa onda que eu chamo de incidente. A onda que passa para dentro da água, que consegue passar para o outro meio, é a onda que nós chamamos de raio refratado. Beleza? Eu chamo de RR, raio refratado. E a reta que separa essas duas ondas, que corta elas ao meio, a reta imaginária, eu chamo ela de normal. Ok, meus queridos. Show de bola. Galerinha, a primeira lei da refração é o raio incidente, a reta normal e o raio refratado sendo coplanares. Ah, professor, do mesmo jeito lá na reflexão, né? Sim. Os três estão no mesmo plano. Os três estão no mesmo plano. Nenhum desses raios está saindo do papel ou da telinha. Nenhum desses raios está entrando na telinha. Todos eles estão fixos na tela. Então, todos eles são coplanares. E a segunda lei, que é a lei de Snell, ela vai dizer, jovens, o seguinte. Vamos lá. O ângulo formado pela onda incidente é esse primeiro aqui, né? É o ângulo de incidência. Ângulo de incidência é o ângulo formado pelo raio incidente anormal. É o ângulo de incidência. Entre a normal e o raio refratado, entre a onda refratada e a normal, existe o ângulo de refração. Então, galerinha, o que que diz a segunda lei? Ela vai dizer que o seno do ângulo de refração
sobre o seno do ângulo de, seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo de refração pode ser igual à velocidade no primeiro meio sobre a velocidade no segundo meio. Certo? Então, o seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo de refração pode ser igual à velocidade no primeiro meio sobre a velocidade no segundo meio. Além disso, meus queridos, eu também tenho a possibilidade de ser igual ao comprimento da onda no primeiro meio sobre o comprimento da onda no segundo meio. Tá bom? Professor, de onde sai essa expressão? De onde sai essa expressão? De onde sai esse comprimento de onda? Meus queridos, lembra que velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência? Então, anota aí a fórmula da velocidade para a primeira onda. É o comprimento de onda dela vezes a frequência dela. Para a onda refratada, que é a onda 2, a onda no meio 2, é o comprimento de onda vezes a frequência. Como a frequência não muda, essa frequência aqui é igual a essa. Então eu posso cancelar. Por isso que fica V1 sobre V2 igual ao comprimento de onda 1 sobre o comprimento de onda 2. Já que as frequências são iguais, eu posso cancelar as duas. Ok, jovens? Meus queridos, vou dar 2 minutinhos para que vocês possam anotar. E aí, na volta, a gente dá a continuidade. Se ficou alguma dúvida, por favor, jovens, por favor, peçam para que eu volte. Caso tenha ficado alguma dúvida, faça a pergunta, tá? Que aí eu não quero deixar dúvidas para frente, certo? A gente continua já já. 2 minutinhos para vocês.
Prontinho, deixa eu ver. Para não ser tão atingido pelas ondas, vou vestir roupa de astronauta. Elas são mais leves, né? Na verdade, as roupas de astronauta, elas não são nem tão leves, né? É porque quando o astronauta ele está vestido no ambiente lá do espaço, a força gravitacional sobre ele é bem pequena e dá essa impressão de que a roupa é leve, mas ela não é uma roupa tão leve assim não. Mas é uma boa, né? Para não se molhar, que elas são totalmente isoladas, né? Você ia sair sequinho de dentro da roupa. Viu? É uma boa. Para não se molhar no mar, você pode usar a roupa lá de astronauta. É por essa refração e reflexão que faz com que o mar permaneça no lugar. Além disso, né? Você tem o processo de o mar ele ser um grande buraco. Tá? Um grande buraco. Tem localidades do mar que cabem várias torres Eiffel. São as fossas marinas, né? Existem lugares no nosso planeta que tem uma depressão tão grande que cabem 3, 4, 5, até 10 torres Eiffel. Profundidade absurda. Certo? Então, por conta disso, acaba que a água permanece na mesma localidade. Mas os processos de refração e reflexão, eles também estão associados. De que forma, professor? Deixa eu voltar aqui. A onda do mar, ela vai perdendo velocidade. Como ela vai perdendo velocidade e força, acaba que você não tem diariamente tsunamis, né? Porque o que é a tsunami? A tsunami é uma onda gigantesca originada por um pulso no mar. Quando há o contato entre as placas tectônicas na Terra, nós chamamos de terremoto. Quando essas placas tectônicas, elas se tocam, mas elas são oriundas no mar, elas transmitem uma vibração que vai originar os maremotos. E esses maremotos, quando geram ondas gigantes, elas geram as tsunamis. E as tsunamis, a diferença delas para uma onda comum é a força que elas transmitem, né? A força que faz com que eu gere um tsunami, o pulso que gerou um tsunami, é diferente do pulso comum que gera uma onda normal. Então, para que você não tenha perda da água do oceano, acontece exatamente esse processo de refração que diminui a velocidade da onda, e existe o processo de reflexão, que faz com que essa onda vá até a praia, mas ela retorne. Tá? Então, esses dois fenômenos eles também estão relacionados à permanência da água do mar naquele local. Exatamente. Tsunamis, a gente não teria a permanência da água do mar naquele local, porque a água ela atinge uma grande força passando das dimensões do mar. Ela tem uma grande força e velocidade e ela vai passar das dimensões do mar. Porém, depois, essa água ela retorna um pouco. Então, mesmo no tsunami, há o processo de reflexão e também de refração. Tá? A onda ela perde uma certa velocidade, mas não é uma velocidade suficiente para ela ser freada na praia. Então, mesmo com a tsunami, eu tenho processos de refração e reflexão. Só que a velocidade da onda durante o tsunami, durante o processo do tsunami, é bem maior que a velocidade normal de uma onda do mar. Aqui, galerinha, tem uma observação, tá? Eu quero que vocês fiquem atentos a isso.
Se ligue nessa observação. Qual é a observação, professor? Observação D. Quando eu tenho incidência da onda de forma perpendicular à superfície, vai ocorrer refração, porém não ocorre Então, como eu estava explicando aqui para vocês, houve o desvio da onda, né? Houve o desvio. A onda, ela tinha uma propagação e quando ela saiu do ar para a água, ela acabou sofrendo um pequeno desvio. Isso vai acontecer quando a propagação da onda é diagonal, ok? A onda, ela sofreu uma propagação diagonal e a consequência dessa propagação diagonal é ter o desvio dela ao passar de um meio para outro. Porém, quando eu tenho uma propagação perpendicular à superfície de fronteira, que é essa superfície S, ou seja, a onda ela vai se propagar de cima para baixo. Então ela vai sair do ar e vai para a água de cima para baixo. Perceba que é o que está acontecendo aqui, né? A onda está se propagando de cima para baixo. Porém, galerinha, o que está acontecendo? A onda, ela passou do ar para a água sem sofrer desvio. Ela continuou perpendicular à superfície S. Professor, eu percebi que diminuiu essas faixazinhas azuis. Essas faixazinhas azuis é o lambda, né? É o lambda da onda. Esse lambda é o comprimento da onda. Indica a oscilação da onda. Quer dizer que quando eles estão mais próximos, a oscilação da onda aumentou. Ela ficou mais curtinha e assim você pode dizer que a onda está oscilando mais. Certo? Então, o comprimento da onda diminuiu e ela está oscilando mais vezes no mesmo intervalo de tempo. A consequência disso, de o comprimento de onda ter diminuído, é que a velocidade da onda também vai diminuir. Certo? Então, ela vai ficar mais devagar. Ela vai ficar mais lenta. Ou seja, houve refração. Toda vez que a onda passa de um meio para outro, do ar para a água, de um material para outro, há refração. Mesmo que não haja desvio, professor, mesmo que não haja desvio. Certo? E quando é que não há desvio? Quando a onda ela tem uma incidência perpendicular à superfície que separa os dois meios. Certo? Muita gente pensa, não, professor, só há refração se tiver desvio. Não. Só há refração se a onda passar de um meio para outro, alterando a sua velocidade. O desvio é só consequência. Certo?
E vamos falar um pouquinho mais também sobre a refringência. A refringência é a resistência que o meio oferece à passagem da luz ou de qualquer onda, tá? Isso acontece com a luz ou em qualquer onda. Certo? Então aqui, como eu tive uma incidência diagonal, aí sim eu vou ter a presença do desvio, tá? Nos 3 casos, a onda ela está tendo um desvio porque a propagação foi diagonal. Certo? Professor, e o que é a refringência? A refringência seria dizer o meio que eu estou inserindo essa onda e a resistência que ele oferece. Por exemplo, no primeiro caso, na primeira situação, a onda está saindo do ar para a água. No segundo caso, está saindo do ar para o vidro. E no terceiro caso, está saindo do ar para o diamante. O que eu quero que você analise? O desvio que a onda sofreu. O desvio que a onda sofreu. No primeiro caso, do ar para a água, eu tive pouco desvio. Professor, mas o ângulo é de 40 graus. Eu não olho só para esse ângulo. Eu olho para esse desvio. Olha só. Se a onda fosse seguir direto, ela ia seguir essa linha vermelha. Mas ela seguiu a linha amarela. Então ela abaixou isso aqui, ó. Ela baixou esse ângulo aqui. Então o desvio foi bem pequeno. Para o segundo caso, ar e vidro, ela ia seguir de novo essa linha vermelha. Agora, o desvio foi bem maior, né? E no terceiro caso, eu vou colocar aqui uma linha branca para dar o contraste, porque o diamante aqui ele já botou vermelho. Então, no terceiro caso, era para seguir essa outra linha reta, mas houve esse desvio. Olha como o desvio no último caso é bem maior. Então, quanto mais eu presenciar desvio, mais o meio está produzindo resistência. Então, como esse desvio aqui do diamante foi maior que o desvio no vidro, que foi maior que o desvio na água, o diamante ele produz mais resistência. E normalmente é isso que acontece. Os meios sólidos, eles vão produzir mais resistência que os meios líquidos e que os meios gasosos. Certo? Por quê, professor? Porque as partículas, as moléculas, no meio sólido, elas vão estar mais unidas. Então, elas vão criar uma barreira para a passagem da onda. A mesma coisa acontece no meio líquido, só que no meio líquido, as partículas estão um pouco menos juntas, um pouco menos unidas. Então, a resistência diminui um pouco. E no meio gasoso, a resistência vai diminuir quase que totalmente. Por quê, professor? Porque eu tenho menos partículas ainda naquela mesma área. Bom? Então não esqueça, quanto maior for o desvio que o meio provocou na onda, maior será a resistência, maior será a refringência. Certo? Então coloque aí. Mais desvio,
mais resistência. Certo? Quanto maior o desvio, maior a resistência. Galerinha, tem só uma exceção. Existe só uma exceção. Que é no caso do som. O som, ele se torna mais veloz em meios sólidos. Tá? Ele se torna mais veloz em meios sólidos. É só essa exceção. Você observa que no caso do som, quando ele sai do gasoso, que é o ar, para a água, ele também se torna mais veloz. Porque a onda sonora ela deveria seguir esse tracejado quando ela entra na água. Mas, na verdade, ela sobe. Quando o desvio é para cima, é porque a onda ficou mais veloz. Quando a onda é para baixo, né, o desvio é para baixo, a onda se tornou menos veloz. Ok? Aí a exceção é essa. O som ele se torna mais rápido no meio sólido e líquido. Já a luz, ela se torna mais devagar nos meios sólidos e líquidos. Tá bom? Então não esqueça, mais refringente, mais resistência, ou seja, menor velocidade, menor comprimento de onda. Menos refringente, menos resistência para a passagem da onda, a onda se torna mais veloz e aumenta o seu comprimento de onda. Certo? O desvio para cima é porque a onda ficou mais veloz. O desvio para baixo é porque a onda ficou menos veloz. Show de bola? Vou te dar os 2 últimos minutinhos para cópia dessa telinha e aí a gente vai para as questões. Bom? 2 minutinhos.
Vamos lá, galerinha. Voltando para nossa aula. Agora a gente vai para a nossa primeira questãozinha de hoje, tá? Eu vou te dar um timezinho de 2 minutinhos, certo? E aí não esqueça, ele está perguntando qual o tipo de reflexão que aconteceu para que haja inversão do pulso. Qual é o tipo de reflexão ou refração que há inversão do fluxo? Beleza? 2 minutinhos para vocês e a gente volta já. Bora lá, galerinha! Bora lá, bora lá, bora lá! Meus amores, primeira questãozinha diz o seguinte: um pulso em uma corda incide em uma superfície e retorna para o seu meio de origem, sofrendo inversão de fase. Então, vamos lá. Já pela primeira parte da questão, ele diz que eu tenho um pulso que incide na superfície e retorna para o seu meio de origem. Então, aqui ele já caracterizou que está acontecendo uma reflexão. Não está acontecendo refração, certo? Então, só pode ser letra A ou letra C. Perfeito? Galerinha de Canavieira está marcando letra A. E aí, jovens, quando eu tenho a reflexão, nesse caso aqui, ele disse que houve inversão de fase. Inversão de fase. Ela foi de um jeito e voltou do outro.
Então, meus amores, eu quero saber se a extremidade está livre ou está fixa, já que eu sei que já é reflexão. E aí, seria qual o gabarito, jovens? A gente pode marcar o gabarito da letra C. Toda vez que a extremidade está fixa, há inversão de fase, certo? Toda vez que a extremidade está fixa, há inversão de fase. Mostrei no primeiro horáriozinho, jovens. Quando a extremidade está livre, o pulso volta. Lembra que eu falei, né? Quando a extremidade está livre, eu tenho uma continuidade, porque ela está livre para oscilar. Então a onda ela dá uma continuidade, então ela volta do mesmo jeito. Porém, quando ela está fixa, tem uma quebra da onda. Então, por estar fixa, a onda que volta é diferente, ou seja, é invertida, tá bom? Então, a extremidade fixa é uma extremidade que vai gerar ondas invertidas. Gabarito, letra C. Segunda questãozinha, bora lá, mesma temática, viu, Canavieira? Eu acho que agora não vai produzir mais dúvidas não, certo? Acho que agora vai, né? Então não esqueça, extremidade fixa produz ondas com pulsos invertidos. Extremidade livre mantém o pulso. Segunda questão diz assim: a figura mostra um pulso que se aproxima de uma parede rígida onde está fixada a corda. Então aqui, galerinha, eu tenho uma corda fixada, extremidade fixa. Ou seja, vai gerar aí uma ruptura, uma quebra da onda. Supondo que a superfície reflita perfeitamente o pulso, deve-se esperar no retorno, após uma reflexão, que o pulso assuma a configuração indicada em. Então, galerinha, observe que aqui parece a barbatanazinha de um tubarão, né? A onda que retornar vai retornar oposta. Por quê? Porque a corda está fixa, certo? Então vai retornar tanto de cabeça para baixo, quanto com essa barbatanazinha invertida para o outro lado, tá? Tem que voltar totalmente diferente da que está aqui. Totalmente oposta. Vou te dar aí 2 minutinhos e a gente volta já.
Bora lá? O que vocês acham que vai dar de gabarito aí? Tem que ser inversa, né? Ela tem que ser inversa e também na sua propagação a barbatandazinha tem que estar voltando, né? Então o gabarito correto é a letra D de dado. Muito bem, show de bola. Canavieira acertou aí mais uma das nossas questões. Parabéns, jovens. Isso mesmo. Nenhuma dúvida, né? Só lembrar, se estiver fixa, ela vai retornar totalmente oposta à nossa onda original. Certo? Muito bem, jovens. Vamos para a questãozinha 3. Essa daqui eu vou responder para vocês, tá? Essa daqui eu vou responder porque ela envolve aí uma abordagem diferente. Olha só. A imagem abaixo mostra uma onda que se propaga em uma corda e que possui uma extremidade esquerda livre. A extremidade da esquerda está livre. E a extremidade da direita está fixa. Marque a alternativa que traz a informação correta a respeito das possíveis reflexões sofridas pelo pulso. Bora lá. Letra A. Em todos os casos de reflexões, seja a reflexão da direita, seja da esquerda, manterá a sua fase? Não, né? Em todos os casos, não. Lembra que se a extremidade for livre, a onda volta do mesmo jeito, porque gera uma continuidade. Lembra que se a extremidade for fixa, ela vai voltar invertida. Então ela não mantém a fase. Letra B. Ao ser refletido e voltar para a extremidade fixa, o pulso voltará com a fase invertida? Não. Ele está dizendo que quando ele volta da livre em direção à fixa, ele está dizendo que volta invertida? Não. Quando ele sai da livre, olha só, ele foi para a livre e saiu dela, ele volta mantendo a fase. Ele mantém uma continuidade, lembra? Extremidade livre mantém a fase da onda. Letra C. Da próxima vez que o pulso voltar à extremidade livre, então ele vai para livre, volta para a fase, a parte fixa, e volta novamente para livre. É isso que ele está falando. Quando ele voltar pela segunda vez para a extremidade livre, a sua fase será invertida com relação ao que está na figura da questão. É isso que vai acontecer, professor? Olha só. Vamos imaginar duas situações. Ela vai a primeira vez para a extremidade livre e volta a primeira vez. Nesse caso, quando ele vai para a extremidade livre e volta a primeira vez, ele mantém a fase. Né? Extremidade livre mantém a fase. Porém, ele está indo agora em direção a quem? Em direção à fixa. Então, quando ele vem da fixa para a extremidade livre a segunda vez e volta, ele vai voltar da segunda vez invertida. Por quê, professor? Pensa comigo.
Como ele foi em direção à fixa e voltou, na fixa ele inverte a fase. Na fixa, a onda sofre inversão de fase. Então, quando a onda voltar para a segunda vez na livre, ela vai voltar invertida. Certo? Porque ela inverteu lá no ponto fixo. Então, o gabarito é o da letra C, jovens. Tá correto. Quando a onda voltar pela segunda vez à extremidade livre, a volta será invertida ao que está na imagem. Porque ela já veio invertida lá da fixa. Tá? Show de bola? A letra D diz que da próxima vez que voltar à extremidade livre, ou seja, quando voltar pela segunda vez para a extremidade livre, a fase será mantida. Não será a mesma. Tá? E na letra E diz que todas estão incorretas. Não, a gente achou uma correta. Meus queridos, a gente fica por aqui no nosso encontro de hoje, tá? Próxima aula, a gente volta a se encontrar novamente falando ainda de ondas, ok? E eu vou agradecer a participação de todos, principalmente da galerinha de Canavieira e de Pajeú. Forte abraço, meus queridos. Até a próxima. Tchau, tchau.